Jornal da Bahia no ar. Apresentação: Mário Keps. Você conhece o Mário? Você conhece o Mário? O Mário tá na área, não tem paro para o Mário. Vai, Mário, vai. Alô, pessoal, muito bom dia para este grande e vasto interior da Bahia, todo ligado aqui conosco até as 9 da manhã, nesse 30 de novembro, day after, o dia seguinte ao segundo turno das eleições em 57 cidades brasileiras, para nos ajudar a interpretar o resultado das urnas. Eu vou conversar com meu amigo, senador, ex-governador, ministro e muitas coisas mais, tido como um excelente, estou falando sério, não é brincadeira, como um excelente analista político que, apesar de ser do PT, tem tido ao longo da vida dele posições firmes e algumas até assim duras em relação ao próprio partido dele. Jacques Wagner, bom dia, tudo bem com você, Jacques? Bom dia, Mário, bom dia a todos que nos ouvem aí pela metrópole. Eu, graças a Deus, tudo bem, saúde, tudo bem, e você também? Tudo. Jacques, vamos embora. Vamos começar nacionalmente, depois a gente vem para a Bahia. Analise aí para mim, Jacques, que lição você, como uma pessoa importantíssima na vida política do Brasil e da Bahia, o homem que desarmou, eu faço questão de dizer isso, já que não é para jogar confete, você que você não precisa, mas que desarmou com habilidade, sem agressividade, sem ódio, todo o poder que Antônio Carlos Magalhães mantinha aqui quando foi eleito pela primeira vez governador da Bahia. Então, por favor, me diga aí, o que você achou dessa eleição? É óbvio que nós fomos para o segundo turno, eu estou falando nacionalmente. O PT foi para o segundo turno em 15 cidades, ganhou em 4, 2 em Minas, 2 em São Paulo, Juiz de Fora e Contagem, Mauá e Diadema. Então, não é um resultado que você possa comemorar, evidentemente. A gente, pela primeira vez desde 1985, quando nós ganhamos a Prefeitura de Fortaleza, nessa eleição nós vamos ficar sem nenhuma capital de estado governada pelo PT. Então, é a primeira vez que isso acontece. É óbvio que essa fotografia não é boa. Agora, nós adotamos uma estratégia, Mário, que foi de tentar lançar candidatos no maior número de cidades possível, principalmente as cidades que são irradiadoras de voto de opinião, por conta de toda aquela, vamos dizer, aquela perseguição que a gente vinha sofrendo desde a prisão do Lula, o impeachment da Dilma e o massacre que vinha para tentar literalmente enterrar o PT. Desse ponto de vista, a estratégia não ganhou nenhuma capital, mas ela, por exemplo, no segundo turno, em 2016, nós tivemos 800 mil votos. Agora, nós tivemos no segundo turno 2 milhões de votos. Não ganhamos nenhuma, ganhamos 4. Então, eu diria o seguinte, não saímos menor, apesar de que elegemos menos vereadores no Brasil inteiro do que elegemos de outras vezes. É a primeira eleição sem coligação, evidente que isso aí também impactou. Mas eu acho que a gente acumulou simpatia, vamos dizer assim, pelo número de votos que a gente teve. Aqui na Bahia, nós voltamos à mesma fotografia de 2016. 2016 também a gente tinha perdido Salvador, Feira e Conquista, e Camaçari, para falar de cidades, vamos dizer, grandes, que estavam sob o governo de outros. E, na verdade, nelas todas, Mário, eu não estou falando isso para amenizar, estou só querendo dizer que nelas todas nós crescemos a votação, seja Zé Raimundo, aliás, nós nem tínhamos ido para o segundo turno em 16, nem em Feira,
nem Vitória da Conquista. Fomos para o segundo turno, eu confesso que ainda não sei explicar Feira e Conquista, porque nas duas os nossos candidatos saíram apertados, mas na frente, 3% na frente. E do primeiro para o segundo turno, Zé Neto cresceu a votação, mas Colbert cresceu muito mais. Zé Neto cresceu 20 mil, Colbert cresceu 54, que foram votos até de gente que no primeiro turno votou nulo e branco e que resolveu, vamos dizer assim, nesse segundo turno, dar a vitória a Colbert. Ao mesmo tempo, eu acho que alguém já está comemorando precipitadamente. Aí vale apressado come cru. Porque, repare, em 2016 eu também não ganhei Salvador, não ganhei Feira, não ganhei Conquista, não ganhei Camaçari. E quando foi em 2018, Rui teve uma eleição retumbante, com 76%, 77% dos votos, como o mais votado da história da Bahia. Então, sabe, para quem quer logo tirar a consequência para 2022, eu acho precipitado. Do ponto de vista nacional, para mim, qual é o destaque? O destaque são lideranças novas que não ganharam a eleição, Manuela em Porto Alegre, o Boulos, principalmente, em São Paulo, que fez uma chapa belíssima, ele com a Erundina. É óbvio que isso potencializou ele como uma nova liderança nacional, teve quase 40% dos votos. O PSOL, de uma certa forma, cresce com o crescimento dele. E a Marília, que perdeu a eleição em Pernambuco, mas também cresceu, foi para o segundo turno e conseguiu. Então, na minha opinião, se você quiser, o que foi derrotado mesmo foi o estilo do atual presidente, que Crivella perdeu no Rio, aquele capitão Wagner, que se auto-intitulava seguidor dele, perdeu em Fortaleza. Então, eu diria assim, para os seguidores dele, ele não teve nenhuma vitória expressiva. É claro que o DEM e o PSDB saem fortalecidos. Eduardo Paes ganha o Rio de Janeiro, João Dória, ou melhor, Covas, ganha São Paulo. Então, você tem aí na dobradinha São Paulo-Rio um fortalecimento dessa dupla DEM-PSDB. O PSB, com a vitória não só de Pernambuco, mas ganhou outras capitais também no Nordeste, eu acho que também sai fortalecido, e Ciro se consolida lá no Ceará com a vitória que ele conseguiu em cima do capitão Wagner com o atual prefeito de Fortaleza. Então, eu não acho que essa eleição, Mária, do tipo, sabe, vou chutar aqui, 85, 86, se lembra? Que o MDB ganhou de cabo a rabo. Não teve vamos dizer assim, um partido que saiu da eleição dizendo assim, é esse o partido do futuro, como eu acho que o PT seguramente não foi, para a tristeza de muitos e a alegria de outros, não foi enterrado. Aqui na Bahia, é claro, se você me perguntar, você está comemorando ou não? Eu comemoraria se a gente ganhasse Feira e Vitória da Conquista, mas dentro da derrota eu tenho que enxergar o que foi, por exemplo, Zé Neto em Feira cresceu, da votação que ele teve em 2016, cresceu muito. Agora é óbvio, não chegou lá, sempre no final quem conta a história é quem vence. Então, eu acho que não dá para você carimbar uma interpretação, sei lá, definitiva. Bom, fulano, o DEM, o PSDB, eu acho que não tem ninguém que isoladamente se consolidou. Acho que alguns partidos vão deixar de existir por conta da cláusula de barreira, o que eu acho uma boa notícia para a democracia brasileira. Eu acho que a gente não consegue administrar a democracia com 35 partidos, mas eu acho que essa é uma boa notícia e vai ter um rearranjo. O Lula está chamando uma reunião agora às 10 horas da manhã para fazer um balanço das eleições. Eu não sou muito catastrofista, tá? Porque já tem gente comemorando que pronto, já está tudo dado. É bom lembrar que a eleição daqui a 2 anos roda em outro circuito que o da eleição municipal. Jacques Wagner, muitos analistas dizem que os 2 principais derrotados dessa eleição foram Bolsonaro e o PT.
O PT realmente encolheu e muito. Bom, é claro que Zé Neto aumentou o número de votos, Zé Raimundo também, mas pelo que eu sei, não existe segundo lugar em eleição, né? Você Não, pode aumentar o concordo. número de votos, mas perdeu. Ô, Mário, Você acha que Bolsonaro e o PT foram os grandes derrotados dessa eleição? não. Eu acho que, primeiro, nós não estamos na presidência da República. Então, efetivamente, quem poderia emprestar o seu nome e impactar se estivesse liderando, eu, quando fui eleito em 2006, evidentemente, teve os ventos de Lula aqui. E ele já foi um grande eleitor. Hoje, ele não é tão grande eleitor quanto já foi. Agora, o Bolsonaro, que está no primeiro ano, no primeiro mandato dele, ele realmente não conseguiu impactar em lugar nenhum. Aonde botou a mão, as pessoas foram derrotadas. Botar o PT como também derrotado, eu, sinceramente, acho um pouco demais, como grande derrotado. Óbvio, acabei de dizer, aqui na Bahia nós elegemos 32 prefeituras. Foi a quem? Óbvio que dentro da base do governo, se eu for considerar assim, a gente elegeu mais de 300, mas o PT encolheu e perdemos lugares importantes que a gente já administrava, Cruz das Almas, Juazeiro, esses lugares a gente já administrava. Eu, sinceramente, e não é por paixão, eu não vou dizer que é o grande derrotado, eu acho gozado que a gente já está fora do governo desde 2016. Então, na verdade, nós já estamos fora do governo praticamente há um mandato, 4 anos, que foi Michel Temer e agora Bolsonaro. E o pessoal quer encarar como se fosse. Eu prefiro falar da esquerda como um todo, e se você somar, principalmente aqui no Nordeste, vitórias importantes. Eu falei do PSOL, o PSOL ganhou também a capital de Belém. Veja como é que as coisas... Então, se você somar e efetivamente você conseguir construir uma frente progressista, eu não gosto do nome de esquerda, mas uma frente progressista e juntar esses partidos para 2022, eu acho que você tem um segmento bastante forte para encarar. É só ver as posições que a gente ganhou em vários lugares. E, vamos dizer, a centro-direita, com o DEM, com o PSDB, ou a direita, também se fortaleceu exatamente no eixo Rio-São Paulo, porque ganharam as duas capitais, que são as duas maiores capitais do país. Nós somos a terceira e ficou com o DEM também. Então, eles têm uma posição fortalecida. Mas, eu, sinceramente, Mário, essa de dizer que é o maior derrotado, eu, sinceramente, não consigo assinar embaixo disso, não. E olha que eu sou crítico do meu partido, mas dizer que a gente é o maior derrotado, eu não considero. Ô Wagner, além disso, essa base do governo, além do PT, que teve um desempenho em termos de prefeitura fraco, você teve um crescimento muito grande do partido de Otto e do partido de João Leão. Você viu que Ângelo Coronel já deu lá, já rosnou contra o governo e contra o governador. Você não acha que é possível que essa base também possa se diluir e, consequentemente, diminuir as possibilidades de uma vitória dos aliados, que não quer dizer que seja com o candidato do PT, mas da base que hoje, que você ajudou a construir e que Rui mantém até hoje? Olha, Mário, esse é o trabalho que a gente tem que fazer agora. Eu pretendo me reunir com o Rui ainda hoje, para a gente fazer uma análise mais minuciosa do quadro. Eu, sinceramente, acho que nós temos tudo para essa base continuar unida. É óbvio que tem várias coisas variáveis que vão acontecer. Como é que vai ser a posição desses partidos a nível nacional? Algum partido desses vai ter candidato próprio à presidência? Se tiver, vai querer ter palanque aqui no Estado. Afinal de contas, nós somos o 4º colégio eleitoral. É a 3ª maior capital, mas é o 4º colégio eleitoral. Mas, pelas costuras internas aqui da Bahia, eu não tenho por que desconfiar
de que a gente chegue junto em 2022. Agora, é evidente que tem que cuidar. Quando acaba uma eleição dessa, quem ganhou está sorrindo, quem perdeu está procurando culpado. E, em geral, o culpado é sempre o governador, é quem está no comando, etc. Então, vai ter que, vamos dizer, conversar, amenizar eventuais arestas, mas eu, sinceramente, não sinto dificuldade da gente chegar junto, a menos que, repito, tenha um quadro nacional que imponha candidaturas locais. Mas aí eu não posso saber por enquanto, porque, vamos dizer, Bolsonaro é um candidato, o Ciro é outro candidato, o PT deve construir uma candidatura. Se a gente fizer uma frente progressista, vamos dizer assim, eu acho que a gente tem tudo para manter essa união também aqui no Estado, na medida que fica uma coisa... Se tiver uma candidatura, na verdade, Mário, o que vai comandar? É você ter uma candidatura nacional forte, atrai todo mundo no Estado para isso. Por isso que é difícil ainda fazer a previsão, que eu não conheço o quadro nacional que vai se apresentar em 22. Mas você sabe que ninguém quer ser candidato a governador numa chapa de um candidato a presidente fraco, porque aí você não arrasta voto. Então, eu acho que o que vai determinar a composição daqui vai ser muito o arranjo nacional que vai ser feito. Não só... Por aqui eu acho que está tudo bem. O relacionamento, óbvio que vai ter uma reclamação aqui e ali, sempre tem uma rusga, mas eu diria assim, todo mundo cresceu. Aliás, quem menos cresceu foi o PT. Então, de uma certa forma, a gente continua cumprindo o que a gente fala. No grupo da gente, cresce todo mundo. Por isso que muita gente do PT reclama, inclusive, e como a gente fica mantendo o equilíbrio, crescem mais os outros. O partido de Otto, PSD, mais o PP juntos, tem 200 prefeituras. Tá certo? Agora, vamos ver como é que isso caminha para 22. Por isso que eu digo, a cena nacional é que vai presidir. Vamos ver o que vai acontecer essa semana, tem a decisão do Supremo sobre a reeleição da Câmara do Senado. Deus queira que eles... Aliás, não é que nem se ilumine, Deus queira que eles façam a leitura correta da Constituição, que veda a reeleição. Espero que não encontrem um caminho, um atalho na democracia. Eu sou totalmente contrário a essa hipótese. Acho que isso descaracteriza o parlamento. Mas por isso que eu estou te falando, tem muita coisa rodando aí. Claro. E vamos ver. Agora, Wagner, teve uma frase sua assim, muito discreta e educada, como é do seu estilo, você dizer assim, tem gente comemorando antes da hora e tal. E você está se referindo a ACM Neto, né, que inclusive foi procurado pela imprensa nacional e deu entrevista, etc., como um vencedor, porque ganhou o Salvador bem, ganhou o Camaçari, ganhou agora a Feira e Conquista. A pergunta sincera de um amigo para amigo, se você tivesse vencido em Vitória e Conquista, você estaria comemorando ou não? Olha, é óbvio que eu estaria comemorando a vitória em si nos dois locais, mas não estaria dando a ela uma dimensão de alcance de 2022. E no caso dele, você quer falar o nome do santo, tudo bem, eu não gosto de personalizar. Mas fale, ele gosta de você, inclusive pelos seus olhos azuis lindos. Mas, na verdade, no caso dele, ele manteve a posição que ele tinha, entendeu? Então, ele não perdeu. Eu iria ganhar, porque eu não tinha a Feira e não tinha a Vitória da Conquista. Não estou dizendo, não estou diminuindo a vitória. Ganhou, parabéns, bato palma e parabéns aos meus que disputaram bonito. Acabou. Agora, só estou dizendo o seguinte, a fotografia de 2020 é igual a de 2016. Sim. Então, ele não cresceu. Ele ficou aonde ele estava. Tudo bem, parabéns. Deus lhe abençoe. E vamos continuar caminhando. Estou só dizendo que 16 aconteceu isso e 18 o Rui ganhou e nós fizemos 2 senadores. 20 aconteceu isso, não estou dizendo que vai acontecer igual em 22, mas eu acho precipitado ficar querendo projetar. Ô, Wagner, você acha,
Porque eu acho isso, que houve uma mudança do clima da eleição. Não teve aquele ódio, aquela divisão, aquele raiva, até o número de fake news aparentemente foi muito menor. Você não acha que isso é um avanço em termos da democracia e da civilização brasileira? Acho. Na verdade, uma das conquistas dessa eleição foi o retorno. É óbvio que teve exceção aqui e ali. Eu sei que em Pernambuco, em Recife, as coisas foram muito agressivas, até porque os dois candidatos são primos, são da mesma família, então... Mas eu concordo com você, foi uma recuperação de um grau de civilidade que é sempre bom para a política. Ninguém precisa ficar se agredindo e nem negando o outro para ganhar uma eleição. É só dizer que é melhor do que o outro. Então, nesse aspecto, eu concordo com você, apesar de que um lugar ou outro foi feito. O que eu acho positivo, as pessoas foram até, Mário, mais conservadoras, entendeu? Não foram muito da aventura, o que privilegiou quem já estava sentado na cadeira. E a própria doença, a Covid, que infelizmente já matou praticamente 1,5 milhão no mundo e mais de 170 mil no Brasil, todo mundo está falando de terceira onda, ela também mudou a característica da eleição, mesmo tendo tido algumas aberrações, pessoas sem máscara, fazendo, sabe, caminhadas de muita gente sem afastamento. É óbvio que a eleição teve uma outra natureza, ela foi mais recolhida, eu diria, até porque as limitações foram muito grandes. Em muitos lugares, os juízes, para a preocupação da doença, limitaram muito o que se podia fazer, e a própria lei eleitoral também diminuiu muito, né? Você não tem mais carro de som rodando sozinho, e por aí vai. Então, eu diria que foi uma eleição mais contida. Eu creio que 2022, até porque tem a eleição de presidente da República, nós vamos ter uma eleição mais quente, mas eu espero que mantendo a civilidade, que você anotou bem, e que não tem sentido, não cresce a democracia brasileira. Falando em 2022, eu tive um grande amigo panamenho, e ele me contou uma história interessantíssima. Ele era o mago, Homero Caça Sánchez, era um mago de pesquisa da Globo, aqui do Brasil, etc. Ele diz o seguinte: numa briga de galo, lá no Panamá, um sujeito levava vários galos para brigar. E tinha um que ficava tapado numa jaula, assim, numa gaiola, mas coberto. E aí os galos que entravam perdiam. E aí ele chegava na hora e disse: mas agora vem o galo tapado. Aí ele: galo tapado. O galo tapado era o verdadeiro galo que ele queria ganhar. Usando esta teoria, eu pergunto: Jacques Wagner é o galo tapado candidato a governador da Bahia em 2022? Olha, nós não botamos... Eu, na verdade, primeiro não botei, nem eu nem Rui, não botamos ninguém para perder, nem para ser derrotado. Então... Não, é para servir de boi de piranha, rapaz. Pessoal desgastando, vai desgastando. É fulano, aí cacete, é fulano, é cacete. Daqui a pouco aparece o verdadeiro candidato, que é o campeão, que é o galo tapado. Eu estou perguntando se você vai ser o galo tapado de 2022. Olha, meu nome está posto aí, evidentemente está posto, tanto na cena nacional quanto na cena estadual. Eu tenho responsabilidade, ele disse, foi a primeira pessoa que me perguntou, me lembro bem, sempre perguntou: vai ser candidato a prefeito? Eu falei: de jeito nenhum. Aí sempre perguntou: vai ser candidato a governador? Eu disse: vai depender exatamente. Se for para manter a unidade do grupo, eu colocarei meu nome. Mas, na verdade, a gente não teve nem chance de fazer outros galas, porque Rui, quando entrou, ganhou, depois ganhou outra. Então, a gente está acertando. Enquanto a gente está aqui,
o pessoal meu mandou já, olha como eu lhe falei o negócio da Nacional, mandou aqui uma notícia que saiu a conferir no BNews, dizendo que Neto espera uma guinada do governo para apoiar Bolsonaro em 2022. Você vê como é que a cena vai se movimentar. Tem o Centrão apoiando o Bolsonaro, e aí eu não sei, pode ser verdade, pode não ser verdade, por isso que eu estou dizendo, Mário, para 22, eu acho que tem que esperar um pouco essa cena ir se arrumando. Mas meu nome está colocado para responder a sua pergunta, vou conversar isso com o Rui, com o grupo. Você sabe que eu continuo pregando. Uma das coisas que me alegrou nessa eleição foi que no segundo turno tinha muita garotada. Garotada para mim, a Manuela, o Boulos, os dois, tanto o João quanto a Marília em Pernambuco, aqui o Zé Neto, o Zé Raimundo já não é a mesma coisa que é da minha idade, mas apareceu muita gente nova na cena política e com desempenho que eu considero extremamente positivo. Na minha opinião, o que o PT tem que fazer é isso, é uma mudança de conteúdo, quer dizer, para atualizar o seu conteúdo, e uma mudança geracional, botando gente mais nova para poder... vou insistir, nada contra a gente, porque nós ainda desempenhamos muita coisa boa, mas é preciso trazer a outra geração para ocupar espaço. Muito bem, Wagner, obrigado, um abraço para você. Você não está em casa, né? Você hoje está lá aí na... Estou na rádio. Eu até tive aí para gravar na Macaco Gordo, tá bonito lá, tá bem arrumado. Eu soube que você teve aí. Outra coisa, depois que você conversar com o Rui, passa uma informaçãozinha para mim aí em off. Tá bom, com certeza. Abraço para você, obrigado, Jacques. Obrigado, olha, e parabéns à democracia, como eu digo sempre. Quem ganhou, parabéns. Quem perdeu, se prepare para a próxima. E só para fechar, Mário, eu não acho de longe que teve nenhum enterro. Agora, é evidente que o tempo vai passando e vai se sentir. Então, por exemplo, o surgimento do Boulos é uma notícia altamente alvissareira. Eu concordo. Entendeu? Ou da Manuela, ou da Marília, ou do João lá em Pernambuco. Sabe, são pessoas jovens que estão começando a ter reconhecimento público, então ótimo. Aí não pode ficar refém. Eu sou amigo e irmão do Lula, mas vou ficar refém dele a vida inteira? Não tem sentido. Entendeu? É a minha opinião sincera, então parabéns aos jovens que participaram e ganharam. Valeu, Jacques. Um abraço. Conversei com o Jacques Wagner. Vamos ao intervalo comercial, a gente volta já. Alô, Salvador!